Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre os princípios básicos do equilíbrio químico. Veremos os conceitos envolvidos e também alguns parâmetros que podem ser ajustados para esta condição. Ótimo, mas antes disso, precisamos lembrar alguns aspectos. Primeiramente, quais são os principais tópicos de uma reação química? Ela representa a transformação de reagentes em produtos, como a reação de combustão da glicose, formando gás carbônico e água. É importante lembrar que toda reação química deve ser mostrada balanceada, isto é, obedecendo a estequiometria através dos coeficientes. Bom, mas essa conversão ocorre apenas no sentido da formação dos produtos, isto é, com conversão total. Apenas algumas reações têm conversão total. A grande maioria estabelece um equilíbrio, representado por duas setas, uma em cada sentido. Um exemplo de uma reação em equilíbrio é a formação da amônia. Nem todos os reagentes são consumidos e, consequentemente, a quantidade de amônia formada não é a máxima possível. Para ficar mais claro, vamos projetar um gráfico que nos mostra a relação da concentração dos reagentes e produtos com a evolução da reação, isto é, com o tempo. Vamos olhar o começo de tudo. No tempo inicial, isto é, no tempo zero, ainda não temos reação acontecendo. Então a quantidade de reagentes é máxima, ou seja, a mesma quantidade colocada para reagir. E a quantidade de produtos é mínima, ou seja, zero. Assim que a reação começa, quando os reagentes são misturados, os reagentes são consumidos e os produtos formados. Mas esse processo não é linear, mas sim exponencial. Isso nos mostra que a taxa de conversão no início é maior e vai diminuindo. As concentrações variam até a reação atingir o equilíbrio. Quando as concentrações atingem valores que não mudam mais, diz-se que a reação atingiu o equilíbrio. Aqui é importantíssimo lembrar: a reação em equilíbrio não para, mas tem as velocidades de reação direta e inversa iguais e as concentrações constantes. Agora então, podemos voltar para nossas discussões sobre os parâmetros do equilíbrio químico. Como no equilíbrio as concentrações são constantes, podemos estabelecer uma relação entre elas. Essa relação é denominada constante de equilíbrio, montada através da relação entre concentração dos produtos e dos reagentes. Então, se considerarmos nossa reação de formação da amônia, temos que a constante de equilíbrio será representada pela relação das concentrações elevadas a seus coeficientes estequiométricos, apresentados em amarelo. Aqui, justifica-se a necessidade levantada de conferir a estequiometria da reação sempre que trabalhamos com elas. Mas então, depois de atingido o equilíbrio, nada muda? No início do século XX, Le Chatelier publicou o seguinte postulado: se um sistema em equilíbrio for perturbado por uma alteração, concentração, pressão ou temperatura, o sistema deslocará sua posição de equilíbrio opondo-se ao efeito da perturbação. Isso significa que esses fatores podem fazer com que uma reação saia da condição anterior e tente se ajustar a uma nova situação de equilíbrio, compensando a interferência. Vamos falar um pouco sobre cada um desses fatores. Quando falamos em alterar a concentração, temos que ter em mente que vamos adicionar ou retirar alguém do meio reacional. Imaginemos, por exemplo, que na nossa reação de formação da amônia atingiu-se o equilíbrio. Num segundo momento, resolveu-se adicionar nitrogênio ao sistema, aumentando sua concentração. Isso quer dizer que o equilíbrio foi perturbado e, por consequência, as demais concentrações também vão mudar. Com a adição de nitrogênio gasoso, haverá um aumento de consumo de hidrogênio gasoso. Assim, parte da nova quantidade de N2 será consumida. Por consequência, uma quantidade maior de amônia será formada, até que se atinja uma nova condição de equilíbrio. Perceba que o que muda são as concentrações que afetarão no cálculo associado à constante, mas a reação e a estequiometria permanecem inalteradas. Quando abordamos os efeitos da pressão, vamos olhar a reação sob aspectos de graus de liberdade. Mas o que é isso? Teremos que lembrar, antes de mais nada, que a pressão é resultado dos choques entre partículas ou moléculas nos recipientes. Assim, vamos associar no primeiro momento pressão a moléculas no estado gasoso. Observando isso, vamos reescrever a reação do equilíbrio da formação da amônia e observar quantas moléculas no estado gasoso efetivamente participam do processo. Se fizermos a contabilização, veremos que temos 4 moléculas nos reagentes e 2 nos produtos. Isso nos permite observar que a pressão diminui quando forma-se a amônia. Se o equilíbrio for alterado, por exemplo, com o aumento de pressão do sistema, será favorecida a formação da amônia, pois é o caminho que alivia a pressão.
Do contrário, se o sistema tiver a pressão diminuída, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes, pois permite que haja um aumento de pressão. É importante destacar aqui que o aumento ou diminuição de pressão ocorre no sistema, ou seja, na reação inteira, e não separadamente nos reagentes ou nos produtos. Por fim, temos a influência da temperatura. Aqui precisaríamos de mais informações sobre o processo, pois a variação da temperatura está diretamente associada ao processo ser exotérmico ou endotérmico, isto é, liberar calor ou absorver calor. Podemos escrever a reação colocando o calor como reagente ou produto para observar se o aumento da temperatura, por exemplo, vai acarretar na maior formação de produtos ou reagentes. Vale lembrar aqui que a maioria das reações químicas é exotérmica, mas é sempre bom consultar os valores de energia liberados ou absorvidos. Por hora é isso, galera. Não esqueçam de rever a aula quantas vezes forem necessárias e esclarecer as dúvidas sempre. Um abraço!